Você, assim como eu, também é médium consciente? É sobre isso que esse vídeo irá falar hoje. Para quem não me conhece, o meu nome é Francine Boetege e este é o canal Nossa Casa de Lei. Sejam todos bem-vindos. Eu criei este canal com o intuito, então, de falar sobre Umbanda e sobre tudo que vem englobando essa religião de Umbanda, né? E não tem como falar de Umbanda não falando, então, da mediunidade. Provavelmente com você, assim como já aconteceu comigo também, você já deve ter se deparado aí dentro de alguma casa de religião, do qual você se iniciou, seja você já mais antigo ou iniciante, entrou e o próprio dirigente espiritual e os irmãos de corrente acabaram lhe comentando que não acabam não se lembrando da incorporação, são médiums inconscientes que se. Porém, já não é de agora que isso é discutido já há longos anos, que incorporação inconsciente hoje em dia é muito difícil de existir. E eu vou te contar o porquê. Antigamente, logo quando a religião de Umbanda saiu, era muito necessário sim que os médiums fossem mais inconscientes dentro dos trabalhos para não interferirem em tudo aquilo que as entidades queriam passar. Porém, com o tempo e com a evolução, essas coisas foram não tendo mais tanta necessidade, porque a religião já estava empregada, os seus preceitos já estavam empregados, e o que aqueles espíritos queriam falar puramente a quem estava chegando já tinha acontecido. Então, bastava agora que os outros viessem seguindo esses preceitos. E o que acontece muito atualmente é você chegar dentro de uma casa de religião e escutar isso e ficar se auto-questionando. Isso aconteceu muito tempo comigo e por muito tempo eu acabei não aceitando a religião de Umbanda, porque eu sempre me achei uma grande farsa. Porque com todos que eu conversava, inclusive com o meu dirigente espiritual, todos falavam a mesma coisa, que eram médiums inconscientes e como eu, logo eu seria consciente. Algo deveria estar errado e provavelmente essa pessoa deveria ser eu. Eu estava enganando todo mundo, tudo era uma grande farsa e eu não deveria continuar naquele local. Eu não estou querendo dizer que não exista médium inconsciente. Existe sim, acredito sim que exista, né? Isso ainda não aconteceu comigo, embora eu tenha 10 anos, mesmo ainda sendo um bebezinho, né? Mas já tenho 10 anos aí de religião e isso ainda nunca aconteceu comigo. De acontecer uma gira e eu não lembrar de nada. Eu percebo que os médiums mais antigos, por exemplo, eu tenho um irmão de sangue que ele está na religião há mais de 20 anos, bem mais de 20 anos, e ele relata que ele não lembra das incorporações. Eu até acredito que isso pode ser assim acontecer porque ele é um médium muito antigo. Porém, esses médiums mais novos que vêm por agora, não existe mais essa necessidade de apagão total. E ser um médium consciente é muito mais difícil do que ser um médium inconsciente. E isso porque, querendo ou não, nós sabemos de todos os preceitos de dentro da religião de Umbanda e de como nós devemos agir para o próximo. Então, nós ali ficamos todo o tempo questionando qualquer atitude da entidade. Ficamos sempre pensando se aquilo quem falou foi a entidade ou se foi a gente. Então, a cada gira que acontece, a cada incorporação, é sempre um questionamento se as coisas foram corretas dentro daquilo que se esperava. E o que acontece muito comigo é isso. Eu até hoje eu me questiono, às vezes as minhas entidades chegam e falam coisas assim que para mim, no meu pensamento, eu penso isso é um absurdo. Isso não vai acontecer, ou isso não aconteceu, ou isso, enfim, é loucura, isso não pode estar sendo falado. Eu penso muito nisso. E passa alguns dias e aquelas coisas que foram ditas acontecem, como um tapa na minha cara dizendo: acredita, sou eu e não é você. Ser um médium consciente não tem nada a ver com seu caráter ou com a sua índole. Tem a ver com o seu crescimento e com a sua evolução dentro dessa religião de Umbanda. Porque é através dos ensinamentos, das coisas que você escuta, das coisas que você vê dentro daquele trabalho que está sendo feito naquele momento, é que você vem a aprender com os erros dos outros, com os acertos dos outros, com os seus próprios erros, com seus próprios acertos. Muitas vezes, eu acredito que com você já deve ter acontecido isso também, você vai atender um médium que vem falar como se fosse você na sua frente, reclamar, fazer queixas para você de coisas que acontecem contigo mesmo. E, querendo ou não, tu acaba pensando, nossa, eu sou assim. E aí você consegue perceber no outro o que você tem que melhorar em si.
E eu acho que esse tipo de mediunidade é uma mediunidade que a Umbanda veio pregando lá no início, que é a evolução do ser, te encaminhar aí para uma evolução, para um melhoramento de pessoa, de ser humano, para que você ajude não só esse espírito que veio te ajudar, né? Então, que nem eu já tinha citado no vídeo anterior, porque eu acredito nisso, o espírito que veio te ajudar, né, chegando em ti para te trazer a evolução, ele vem, ele cresce junto contigo. Então, se você crescer, esse espírito vai crescer também. E se você ajudar um irmão, você vai estar ajudando esse irmão a crescer e essa corrente vai indo sucessivamente. Então não fique preocupado se você é o médium consciente, continue fazendo seus trabalhos, as verdades serão ditas, embora você escute tudo, você saiba que ali está saindo a sua voz, você consegue ver os gestos com as suas mãos, você consegue saber o quanto que a entidade bebeu, o quanto que a entidade fumou, o que a entidade falou, isso não tem nenhum problema, você não está errado, continue fazendo seus trabalhos, porque eu tenho certeza que isso já deve ter acontecido e vai acontecer durante aí, muitos, vários anos, que é o que acontece comigo nesse período aí de 10 anos, que é as entidades chegarem, falarem coisas que para mim aquilo que a entidade falou foi um absurdo, que aquilo jamais aconteceria ou jamais aconteceu, e depois as entidades vêm e me mostram aí na vida, né? Ou seja, aquela pessoa que voltou e disse, olha, aconteceu tal coisa exatamente como a tua entidade falou, ou a tua entidade me falou tal coisa e isso é verdade. Então, várias vezes as entidades te mostram que elas são verdadeiras, seja num acontecimento, de alguma coisa que aconteceu, que elas falaram que ia acontecer e acontece, ou seja, alguma pessoa se aproximando para dizer que tal coisa foi verdade. Não precisa julgar as pessoas que se dizem inconscientes. Eu, muitas vezes, nunca disse nada. Às vezes, quando as pessoas me diziam, ah, tu é inconsciente, eu sempre dizia, ai, não sei, eu acho que sou. Eu não sei se eu lembro de tudo, porque eu ficava com medo de dizer que de fato eu sabia de tudo, porque eu acabava me sentindo que eu estava sendo julgada, então eu ficava com medo. Não tenha medo de dizer que você é inconsciente e não aponte dizendo, ah, eu sei, eu vi num vídeo ou li em tal lugar que médium inconsciente não exista. Não, não se preocupe em apontar o seu irmão. Se preocupe com a sua índole e com o seu caráter. Se você é um médium consciente, não tenha medo de dizer sobre isso. Se questionar, ah, tu é consciente? Sim, sou consciente. Por quê? Não tem nenhum mal nisso. O que importa não é o que você saiba o que está acontecendo, e sim a transformação que acontece na tua vida a cada dia. E se essa transformação que acontece na tua vida em cada dia é algo positivo, nem que seja em degrauzinhos pequenos, acredite, você está no caminho certo. Só eu convido você a não desistir dessa religião que é tão maravilhosa. Eu sempre falo em todos os meus vídeos, né? Se na sua casa ou se a sua entidade chega pregando coisas inversas, que não seja coisas para o bem, para a evolução do ser, seja você ou o próximo, se ele não prega esse tipo de trabalho, reveja seus conceitos, volte algumas casinhas atrás, busque o seu cérebro, estude, porque talvez essa não seja a Umbanda que estão te ofertando corretamente. Então, mas se você está numa casa em que prega sobre a evolução, prega sobre os trabalhos de bem, né? Provavelmente você está no lugar certo, você não tem que desistir, você não tem que ficar aí se julgando, se criminalizando, que foi o que eu fiz, eu me criminalizei, é bem essa palavra, né? Durante muito tempo, porque eu era uma médium consciente e eu achava que eu estava enganando todo mundo, e na verdade todo mundo estava me enganando, e, e eu mesma estava me enganando. E isso se tornou uma bola de neve, onde eu comecei a andar para trás. E quando eu comecei a acreditar em tudo aquilo que o meu espiritual vinha dizendo, as coisas aos pouquinhos começaram a dar resultados positivos. Então, tem dois convites para fazer, né? O primeiro, se você ainda não me segue, começa a me seguir, curta, comenta, compartilha, salva, faz tudo que possa me ajudar a crescer dentro dessa plataforma para que eu possa me sentir motivada a trazer cada vez mais alguns conteúdos para vocês. Também convido, então não é dois, é três, né? Convido vocês também a conhecerem o meu outro canal, que é Framboetege, né? Como tá escrito também aqui nesse aqui, Framboetege, tarô e baralho, né? Que é onde eu faço meus jogados de tarô e baralho gratuito aí, né? Tem também o patrocinado, mas tudo é dito lá, me acompanhem por lá também. E o terceiro convite que eu tenho para fazer para vocês é que vocês me acompanhem no próximo vídeo, que eu vou citar aí alguns exemplos que aconteceram com os meus Exus, com a minha pombagira, né, com o meu espiritual, para mostrar para vocês o quanto eu estava errada, me julgando, e na verdade eles estavam certo o tempo inteiro.